Olá a todos. Vou aqui finalmente gravar para vocês a resposta às perguntas referentes à aula 2. Quero começar me desculpando pelo atraso, mas eu só consegui me organizar para fazer essa gravação agora. Foi muito interessante notar que praticamente metade da turma se interessou mais pelo texto da Ana Cristina César e metade da turma se interessou mais pelo texto da retradução. Motivo pelo qual eu vou gravar dois vídeos. Esse primeiro dedicado àqueles que fizeram perguntas voltadas para o texto da Ana Cristina César e, em seguida, as perguntas voltadas. Vou gravar um segundo vídeo com as respostas às perguntas voltadas para as questões envolvendo a retradução. No que concerne a Ana Cristina César, fizeram perguntas o Rodrigo, a Leila, Carolina, Matheus, Xenxen, Diana, Henrique, o Vitor e o Wellington. A pergunta do Rodrigo, uma pergunta muito interessante, muito fina. Ele toca num ponto, ele pega como exemplo um trecho, né, como motivo, como mote, um trecho no qual a Ana Cristina César, no Embaixadores da Tradução, estabeleceria uma diferença entre a tradução dos concretos, que seria mais militante, didática e messiânica, de uma tradução mais não empenhada e mais livre, que seria a tradução proposta pelo Bandeira e pela qual a Ana Cristina César manifesta uma especial simpatia. No que diz respeito a essa distinção, ela, no fundo, leva o Rodrigo a se perguntar sobre em que medida essa distinção ela não escamoteia uma aproximação que existiria entre a Ana Cristina César e os concretistas, que seria a de algum modo, negar um certo academicismo em prol de uma defesa mais enfática da própria poesia. E, de fato, apesar de o Haroldo de Campos e a Ana Cristina César terem tido vidas acadêmicas, eles acabaram se destacando muito mais pelo trabalho como poetas do que pelo trabalho dentro da academia, no sentido mais estrito do termo, em termos de responsabilidades democráticas, de fazer uma carreira, nesse sentido todo. A Ana Cristina César pelo seu desaparecimento precoce e o Haroldo e o Augusto de Campos pelo fato de terem optado por ganhar sua vida trabalhando com o direito, como procuradores da USP, curiosamente. Não como professores, e sim como procuradores. No fundo, essa questão do Rodrigo, ela toca num ponto fundamental e um ponto muito difícil de lidar, que é saber em que medida o modo de lidar com o poético dentro da academia, ele se vincula, se articula e potencializa, ou ele se distancia e enfraquece a força da própria criação poética. E eu acho que esse é um drama pelo qual a poesia sempre passa, que é saber quem é que vai financiá-la. Não é raro lembrarmos que, não custa lembrarmos que, na maioria é, é, a maioria dos grandes poetas europeus do início da Idade Moderna, a partir do século XII, XIII, sobretudo a partir do século XV e XVI, são praticamente todos financiados por reis, duques, nobres, estão sempre vinculados a alguma corte. Então é muito difícil pensar ou desvincular a poesia dos contextos sociais nos quais ela se produz. E, nesse sentido, a experiência do que a gente vive hoje é que a universidade, a academia, acaba sendo um lugar que atrai
uma parte considerável das pessoas que se dedicam à poesia. Acho que se a gente pegar o mercado editorial e a universidade, a gente cobre praticamente a totalidade das pessoas envolvidas com o fazer poético hoje. De fato, me parece que eh, esse é um drama que vai atravessar essas diferentes questões e que é importante a gente sempre trazer à tona para não cair nesse, como eu diria, nessa tendência de imaginar que a poesia acontece como algo desvinculado do mundo. Não, ela está mergulhada no mundo, a gente basta pensar, e absolutamente vinculada também à necessidade de ganhar a vida das pessoas que se dedicam a ela. Então a gente pega hoje uma boa parte dos grandes poetas brasileiros estão vinculados à universidade, mas não só, ainda bem. Também é importante que haja outros espaços em que a poesia se faça com força. E nesse sentido, eu acho que a gente tem alguns exemplos interessantes, como a Julia Hansen ou Ricardo Domenech, que não estão vinculados à academia. O Dirceu Villa também é outro grande poeta, pensador da tradução, que não se vincula à universidade de uma maneira direta. Apesar de, ainda bem para nossa sorte, estarem todos eles, de algum modo, colaborando com a universidade também. É, a segunda, não sei se eu respondi a sua pergunta, Rodrigo, uma pergunta difícil, e uma pergunta que eu acho que todos nós temos de ter sempre em mente para nortear as nossas ações e não perder de vista a importância de que a poesia guarde esse espaço de liberdade para além dos parâmetros e restrições, constrangimentos produzidos pela universidade. A segunda pergunta aqui, a pergunta do Victor, uma pergunta também muito interessante, que é sobre a influência desse trabalho que os irmãos Campos fizeram em relação à tradução na poesia brasileira. Eu acho que essa influência ela é determinante, ela é fundamental. No fundo, todo esse lado missionário, militante, didático, a que se refere Ana Cristina César, ele de fato produziu uma tradição, ele produziu uma escola, e mais do que isso, seguindo os preceitos do Ezra Pound, os poetas concretos, concretamente, desculpa o trocadilho involuntário, de fato, ampliaram o repertório da nossa poesia. O Mário Faustino, se vocês têm interesse, leiam Artesanatos da Poesia. Ele foi o primeiro, até antes dos Irmãos Campos, a colocar esse princípio da intradução, essa tradução que serve para introduzir uma literatura, uma poética dentro de um sistema literário, é, como um ponto fundamental já nos anos 50, ali no início dos anos 50, antes dos poetas concretos. Mas eles estão todos vinculados, eles eram muito próximos, o Mário Faustino e os poetas concretos. Também a morte precoce do Mário Faustino impediu que, num acidente de avião, impediu que ele continuasse esse trabalho. Mas é absolutamente inevitável, ou incontestável, melhor dizendo, o fato de que todo esse trabalho de inserção de novas poéticas via tradução, produzidos pelos irmãos Campos, teve um papel fundamental, que se reflete, na minha opinião, sobretudo na geração dos anos 90. Toda essa geração dos artes e ofícios da poesia, esse importante livro organizado pelo Augusto Massi e a sua coleção Claro Enigma, ela deriva diretamente disso e, sobretudo, ainda mais um, na geração logo posterior, que é a geração do Carlito Azevedo, do Júlio Castagnon. Eles realmente bebem nessa fonte da poesia concreta e dessas referências da poesia concreta de um modo importante. A terceira pergunta do Wellington sobre Ana Cristina César, que teria privilegiado o fluxo e o envolvimento em detrimento dos
aspectos formais do poema, ele se pergunta se isso não faria com que essa tradução fosse etnocêntrica. Eu acho essa pergunta muito boa e muito eh, 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 interessante para a gente entender que nesse momento em que está se realizando esse embate entre Ana Cristina César e os poetas concretos, via Manuel Bandeira em certo sentido também, é, essa discussão do etnocêntrico não se coloca nesse momento em que essa discussão está se dando. E eu acho que uma análise posterior sobre esses trabalhos, a resposta seria, em certo sentido, sim, elas são etnocêntricas, tanto as traduções do Manuel Bandeira, como as traduções dos irmãos Campos, porque elas têm como objetivo principal uma intervenção de modos diferentes, a partir de estéticas diferentes, mas uma intervenção no sistema literário brasileiro, muito concreto. Então, são traduções que estão muito mais preocupadas com o sistema literário e as poéticas em vigor no, na língua cultura de chegada do que qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente poderia sim dizer que elas são etnocêntricas até para desproblematizar ou relativizar ou complexificar os alcances também de uma tradução etnocêntrica. Porque se a gente parar para pensar, uma boa parte daquilo que nós chamamos de literatura nacional, desde os latinos, é uma literatura que se produz por um processo de absorção do outro, em que a tradução, a manipulação do texto alheio é imprescindível, fundamental, fundadora, organizadora dessas literaturas. Então eu acho que, nesse sentido, ser etnocêntrico não é necessariamente algo ruim. Tudo depende da honestidade com que você coloca isso dentro do seu projeto tradutório. E eu acho que no caso tanto dos irmãos Campos quanto da Ana Cristina César, eles deixam muito claro esse desejo de intervenção num determinado meio. Uma intervenção, digamos, mais controlada, mais formal, que seria a dos concretos, e uma reflexão mais atravessada pelos afetos, menos intelectualizada, que seria essa que a Ana Cristina César reconhece no Manuel Bandeira e que acaba informando a própria obra dela. Porque eu acho que isso também é uma questão importante da gente ter em mente, que na verdade quando um teórico ele opta por determinados pontos de vista, determinadas abordagens, ele no fundo está se vinculando a modos de entendimento, e isso é absolutamente legítimo e até inevitável, não há um problema nisso. O problema é quando você não consegue ter clareza de onde você se situa no campo e de que tipo de intervenção você está propondo. Mas uma vez que você tem isso claro, elas vão se dando e vão acontecendo com bastante naturalidade. A pergunta da Leila é uma pergunta que parte de algumas considerações que a Ana Cristina César faz sobre a tradução do poema curto, e especificamente sobre o poema da Sylvia Plath, em que a Ana Cristina César estaria visando, mais do que o detalhe, a integridade ou a organização total da obra. Nesse sentido, a gente poderia dizer que o que ela está propondo não se distancia muito daquilo que interessa especificamente a todos os autores da abordagem textual, que seria a ideia de pensar a totalidade do texto. E, nesse sentido, eu acho que, sim, a Ana Cristina César, ao apontar para esse olhar sobre a integridade e a organização do texto, ela estaria, de algum modo, anunciando todas essas teorias que visam pensar a complexidade das diferentes dimensões que estão atuando num texto no momento em que você traduz. A questão é que a Leila ela diz que seria isso traduzir a essência? E aí a resposta que eu dou é a seguinte: a essência, na verdade, ela não
está dada. A essência, ela se dá na relação que você estabelece com aquele texto. Ou seja, aquilo que você considera essencial num texto pode variar. Variar historicamente, variar em função dos seus interesses, da sua concepção de poesia, da sua concepção de tradução. Então, traduzir a essência pode até ser, mas eu preferia dizer assim, traduzir a organização do texto, a organicidade do texto, as dinâmicas internas do texto, e eu evitaria essa palavra essência pela dificuldade que nós temos de definir ou de contornar, delinear com clareza os limites do que poderia ser essa essência, uma vez que ela é historicamente e subjetivamente também construída, culturalmente construída. A Carolina pergunta, ela se pega uma passagem da Ana Cristina César, em que a Ana Cristina César diria que, no caso dos poetas concretos, quando eles vão escrever a poesia, a teoria é melhor do que a realização poética. E na hora que eles vão traduzir, o resultado da tradução é melhor do que a teoria sobre traduzir. E aí ela se pergunta por que foi tão bem sucedido esse projeto de tradução dos irmãos Campos. E eu acho que foi muito bem sucedido porque eles tinham muita clareza e muita força criativa e de imaginação e de intervenção para fazer com que essa concepção do paideuma, do Ezra Pound, que eles adotam e ampliam e adaptam, ele de fato se mostrou absolutamente convincente por um trabalho sistemático de décadas de um grupo. Então, essa consistência, regularidade e clareza no projeto fez com que ele se impusesse como um dos grandes projetos. E lamento para aqueles que admiram o Haroldo e o Augusto como poetas, que, bom, de fato não são necessariamente poetas ruins, mas me parece que a importância deles para a literatura brasileira é muito maior pelo que eles fizeram como teóricos e tradutores do que como poetas. Mas é claro que essa é uma opinião minha e que está sujeita a críticas e senões que eu aceito de bom grado, porque de fato eles fizeram também uma escola de poesia que, no meu ponto de vista, se realiza melhor em obras como a do Arnaldo Antunes ou em obras como a do Leminski, do que na obra dos próprios poetas concretos, dos irmãos Campos especificamente, e do Pignatari também. Mas a influência deles é enorme, não só em termos de tradução, mas em termos de poética também, né? O Mateus fez uma pergunta muito interessante. Ele pega aquela passagenzinha em que eu comento que, no caso da Ana Cristina César, ela estaria pensando o poema como uma atriz de poema, e dizendo que o resultado de uma boa tradução é um poema em si. E aí ele se pergunta, mas os poetas concretos também pensam assim. O que diferenciaria o projeto da Ana Cristina César do projeto dos concretos? A diferença é aquilo que eles consideram como sendo os elementos imprescindíveis para organizarem este outro poema que se sustenta. E no caso dos irmãos Campos, isso se dá sobretudo pela isomorfia. E no caso da Ana Cristina César, pelas linhas de força temáticas, imagéticas. Ou seja, o que está em jogo aqui é a concepção mesmo do que é um bom poema, ou do que é uma poética. E é óbvio que a resposta ela não pode ser uma só. Eu acho que o grande barato é que a resposta ela é plural. O que a Ana Cristina César considera um poema bem estruturado, consistente e de grande alcance não é a mesma coisa que os irmãos Campos consideram. E mesmo entre eles há nuances, há preferências, há afinidades, há filiações que são de ordem distinta. Mas a diferença é que está na própria concepção do que é um bom poema, nos termos que eu acabo de descrever.
A Shen Shen, ela faz coloca uma questão muito interessante também. Como ela trabalha com tradução de poesia clássica chinesa para o português, que são línguas muito distintas e que operam a partir de logos completamente diferentes, ou seja, de sintaxes que são realmente muito, muito, muito distintas, ela se pergunta, é, a partir de um trecho da Ana Cristina César sobre o Mallarmé e essa tendência de trabalhar o lacunar, as elisões e torções sintáticas. A pergunta é em que medida esse tipo, me parece, se eu entendi bem a pergunta, em que medida esse trabalho da poesia moderna ocidental sobre a sintaxe, né, e o Mallarmé é um ótimo exemplo disso, não pode criar uma certa sensação de um anacronismo em relação à poesia chinesa clássica, em que essa sintaxe mais lacunar ela já é estruturante devido às próprias características da língua. E o que eu acho que a minha resposta, Shen Shen, é que, de fato, o que é mais interessante nesse processo todo é o fato de que essa poesia moderna, ela é, também foi influenciada por essa estrutura das poesias asiáticas e orientais, a importância do haikai, a importância, a quantidade de traduções que foram feitas de poesia clássica chinesa nesse momento de estruturação, de invenção dessa modernidade, é fundamental. Então, me parece que, no seu caso, o que é mais interessante é você ver quais são, estudar as soluções que foram dadas para a sintaxe chinesa por diferentes tradutores, e a partir dessas diferenças, você ir vendo e analisando e qualificando o alcance das escolhas feitas em função de toda essa história, dessa tradição da própria poesia moderna ocidental. Não sei se eu respondi, mas é o que me veio em mente agora. A Diana, ela fez uma pergunta, ela está interessada em relação ao ritmo, né, da prosa e da tradução da prosa. E ela se pergunta se como lidar com as especificidades dessa voz do narrador e também a diferença que existiria entre o tratamento desse andamento no ritmo da voz do narrador e a questão de como isso se daria nos diálogos. E aí a resposta que eu dou é uma resposta que o Paulo Henrique sempre repete e que ele está inclusive no livro dele, Tradução Literária, ele usa numa passagem quando ele vai falar do Mechonique, ele cita esse trecho do Henri Mechonique, em que diz que o Mechonique diz assim, temos que traduzir o marcado pelo marcado e o não marcado pelo não marcado. Ou seja, se você tem uma linguagem mais falada, mais oral, ou se você tem a escolha de um léxico mais rebuscado, ou se você tem um trabalho específico de tipo A ou B sobre a sintaxe, que fuja um pouco à gramaticalidade mais convencional, você deve levar em conta, sim, esses pontos no momento em que você faz a tradução. Ou seja, isso vale tanto para os diálogos, quanto para a voz do narrador, quanto para qualquer coisa. Ou seja, quanto mais você tiver consciência daquilo que está envolvido dentro do texto, desde as dimensões mais gramaticais até as dimensões mais culturais e históricas, mais rica vai ser a sua análise ou mais informado vai ser o resultado da sua tradução. Não necessariamente melhor, mas pelo menos mais informado, sim, certamente será. Bom, e a última pergunta, referente a Ana Cristina César, foi feita pelo Henrique, e que, de algum modo, conversa um pouco com aquilo que disse o Vitor, o Wellington e o Rodrigo, que ele parte daquele trecho também em que a Ana Cristina César, no Bastidores da Tradução, diz que as traduções do Haroldo de Campos são mais intelectuais e menos afetivas. E aí a pergunta é se
isso seria, consequência do preceito concretista, que é, no fundo, ele é verbo vocovisual, ele é muito voltado, ainda claro, óbvio que ele não se resume a isso, mas ele é muito voltado às dimensões formais, vinculadas ao texto. E eu diria que uma coisa, na verdade, é muito difícil saber o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, se é por causa dos preceitos concretistas que eles são mais intelectuais, ou se eles são mais intelectuais por causa dos preceitos concretistas. Mas me parece que, de todo modo, o que interessa sobretudo aqui é a problematização que a Ana Cristina César coloca de que uma parte das decisões e uma parte da relação que a gente estabelece com a linguagem, ela opera no circuito dos afetos e ela não necessariamente se resolve só intelectualmente. A objetividade nos estudos das humanidades, ela vem sendo tensionada faz bastante tempo. Então, eu acho que no que diz respeito à Ana Cristina César é isso. Vários de vocês me escreveram dizendo que foi o primeiro contato que vocês tiveram com o pensamento da Ana Cristina César. Fico feliz de ter proporcionado isso para vocês. Acho que é enriquecedor, mesmo que a gente prefira aderir a uma perspectiva mais formalista, o que é absolutamente legítimo, e inclusive eu fiz isso durante muito tempo e ainda hoje organizo boa parte das minhas reflexões partindo de questões mais semiótico-textuais. Eu acho que complexificar e problematizar essas questões é imprescindível até para poder afirmá-las ou nuançá-las ou completá-las com outros pontos de vista e outras referências. Então, nesse sentido, eu acho que conhecer o pensamento da Ana Cristina César é importantíssimo, é, pelo fato de ela ter conseguido, de uma maneira consistente e convincente, apontar uma série de questões que não são irrelevantes para quem quer lidar com a tradução de poesia e que são ocultadas pelas abordagens mais formalistas. É isso. Espero que vocês tenham gostado e que esses comentários sejam úteis e fica valendo também, de nós, como sempre, aquela possibilidade de vocês também me escreverem para respostas mais específicas, caso essas respostas não tenham sido suficientes para vocês. Podemos também marcar eventualmente algum Skype, uma conversa online, caso vocês considerem isso necessário. Estamos aqui à disposição, tá bom? Boa noite para todos vocês e um abraço.